Cortei. Magnetismo. Ah, tá. Professora, não aguento Na mais. página 25. Isso. O que foi, Maria? Não aguento mais ficar em casa. O único lugar que eu ia era pra escola. Agora não. Eu fico triste com uma notícia dessa. Que eu vou falar para vocês, né? O alunato. Vamos lá. Vamos falar então sobre o magnetismo, o eletromagnetismo, potência elétrica, energia elétrica e conta de luz hoje, tá? Tudo isso. Uhum. Vamos lá então. Lá na Grécia Antiga, vocês devem se lembrar que a gente começou a falar lá em fevereiro sobre a descoberta da eletricidade, sobre o âmbar, lembram? Sim. Que eletrizava o pelo dos animais e tudo mais, certo? Então, assim como o âmbar na Grécia Antiga, a gente tinha, então, uma outra pedra, digamos assim, que é chamada de magnetita, tá? Que também tinha, então, propriedades muito singulares, muito específicas. Então, ela também chamava muita atenção das pessoas que estavam lá tentando descobrir como a natureza funcionava. Dessa maneira, então, os gregos perceberam que a magnetita era um mineral, então, muito abundante na região da Magnésia, que fica na Turquia, hoje, tá? E aí ela atraía, então, pedaços de ferro. Então, era uma coisa mais específica do que o âmbar com a corrente elétrica, né? Dessa maneira, então, a gente vai chamar a magnetita de magnetita mesmo, ou de pedra ímã. Hoje em dia a gente chama só de ímã, para ficar mais fácil, né? E a composição dessa pedra era basicamente 3 átomos de ferro e 4 de oxigênio, que formam, então, o óxido férreo, tá? Pergunta, professora. Sim? Como é que eles descobriram como que isso era formado? Anos depois, né? Essas descobertas que eu digo para vocês, lá no começo, eles até descobriram, né? Agora, a composição, ela já vem um pouco mais tarde, quando se descobrem os átomos, se descobrem os elementos químicos, se forma a tabela periódica, aí você consegue ter microscópios, né? Para fazer a observação de elementos diferentes e ver como é a composição de cada material, tá? Então, Pode falar. Esse óxido férrico é a substância que atrai os metais, então, que faz o ímã funcionar. E que compõe o ímã, que faz o ímã ser um ímã, basicamente. Tá? Quando a gente fala de maneira geral, a gente traz, então, a história da ciência, né? Traz da onde que veio a ideia, como surgiu, da onde veio o nome, mas a gente também vai trazendo coisas que foram descobertas depois, tá? Por isso que pode ficar meio confuso, mas veio depois, não foi nessa época. Então, a magnetita, ela não era eletrizada antes de entrar em contato com algum material de ferro, por exemplo, e ela estava neutra antes dos experimentos acontecerem. Então, diferente do âmbar, que eles atritavam com algumas coisas para deixar elétrico, para poder atrair, lembram? Que a gente conversou lá no começo do ano. A magnetita, então, ela funcionava de uma maneira diferente. Ela não precisava do agente, da pessoa, fazer nada com ela. Ela atraía, então, objetos específicos, obviamente, né? Não vai atrair um plástico, porque plástico não tem campo magnético, mas vai atrair, então, coisas que tem, então, ferro, por exemplo, né? Um dos componentes, um metal, que é atraído, então, através do campo magnético. Então, eles perceberam que a magnetita não tinha um comportamento elétrico, certo? Então, eles deram uma outra propriedade para a magnetita, que é a propriedade magnética. Tá? Então, a gente tem atração elétrica e tem atração magnética. São duas coisas diferentes, mas que vocês vão perceber que vão se entrelaçar em algum momento aqui na história da ciência, tá? Então, os materiais que vão atrair outros corpos através da força magnética são chamados de ímãs. Não sei se tem na casa de vocês, ou se vocês já visitaram alguma casa que tem geladeira, e aí tem ímãs na geladeira, certo? E geralmente é objeto de decoração, ou tem um negocinho lá do ligue gás, ligue água e tudo mais. Então, é um exemplo muito clássico, né? Você tem lá um objeto que tem um ímã, que é atraído, então, atrai através da força magnética, interação magnética, um outro objeto que tem lá a composição de ferro, por exemplo, tá?
Beleza? Sim. Show. Então, existem materiais que são capazes de atrair esses outros objetos, então, específicos, né? Que é baseado, então, na força magnética. Estamos falando de magnetismo. Então, essa parte eu já falei, né? Sim. Seguindo, então. A gente previu essa parte, mas não vale a gente relembrar, vai que alguém não viu lá no comecinho das aulas não presenciais, né? Todo ímã, então, vai apresentar dois polos. Vai ter o polo positivo, o polo negativo, né? Que a gente chama de polo norte e polo sul, para ficar diferente dos campos elétricos, por exemplo. Então, aqui nas extremidades do ímã, a gente vai ter mais atração. Na região central, a gente vai ter uma zona que a gente chama de neutra. Então, ela não vai mais atrair tanto quanto nas regiões das extremidades, certo? E é muito semelhante ao que acontece, então, com as cargas elétricas, né? Vocês podem observar aqui que a gente tem, então, ímãs que têm o mesmo polo vão se repelir, certo? E ímãs, então, com polos diferentes vão ter a atração, certo? Aquele negócio, né? Os opostos se atraem. Tipo isso. É bem no sentido da carga elétrica, né? Que o negativo com o negativo repelia, o positivo com o positivo repelia e o positivo com o negativo atraía. É a mesma situação, só que a gente, em vez de falar de carga elétrica, a gente está falando de polo norte e polo sul. Tá? Outra característica, então, do ímã, além dessa dupla polaridade, né? Polo norte e polo sul, e da gente ter, então, a atração e a repulsão entre norte com sul. A inseparabilidade dos polos. Isso significa que toda vez que eu pegar um ímã e quebrar um ímã, e cortar um ímã, e dividir o ímã em pedaços menores, eu sempre vou ter um polo positivo, um polo norte e um polo sul. Eu nunca vou ficar só com um polo no ímã, tá? Por menor que ele seja, ele vai ter um polo norte e um polo sul, sempre. Pode falar, Gabi. E quando que eu já vi várias vezes a bolinha, que é uma bolinha, que ela é ímã. Como é que vai saber qual que é o lado positivo e qual que é o negativo? É aquelas bolinhas de prender no o quadro, né? Um lado cai e o outro prende. Tipo isso. É que quando tu coloca elas juntas, assim, tu consegue perceber, tem uma parte nela que vai ter repulsão. A outra parte vai ter atração. A gente não consegue, olhando assim, só olhando, dizer qual que é o polo norte e qual que é o polo sul. Certo? Mas tu consegue dizer que são diferentes ou que são iguais. Ô, professora, por que mesmo, tipo, ímãs pequenas, igual esses de colar coisa de quadro, é impossível, tipo, de você juntar? Você pode fazer a maior força do mundo, o que tipo, é o campo magnético que faz isso, mas como ele é tão forte, a ponto de... É que, assim, a natureza, ela é do jeito que ela é. Tu não vai conseguir nunca colocar dois polos iguais juntos. Não tem possibilidade. Como a hora que tu coloca cargas elétricas iguais, tu também não vai conseguir colocar elas uma em cima da outra, entendeu? É da natureza isso. Por menor que seja o ímã, ele tem um polo norte, um polo sul, e se tu tentar colocar ele com outros polos, ele vai ter a repulsão e ele vai ter a atração. Isso é por causa do campo magnético da Terra? Não, na verdade, o ímã, a gente ia falar mais pra frente, mas já que tu pegou o gancho, vamos lá. Qualquer ímã e todo ímã tem um campo magnético próprio. A Terra tem um campo magnético por causa do ferro líquido que tem no núcleo, que está em movimento, cria o campo magnético, beleza, normal, certo. Qualquer ímã tem um campo magnético. Qualquer um. Então, todos eles vão ter, independente da Terra ou dos outros, entende? Então, o próprio campo magnético vai gerar, então, essa impossibilidade de você juntar polos positivos, polos do mesmo sinal. Por exemplo. Entendeu? Tá bom. Lucas, queria falar? Sim. Por favor. Eu vi uma experiência na qual a pessoa pegou um ímã, né? E com a TV ligada, ele foi encostando. Ele mal chegou a encostar, causava um efeito na imagem da TV. Porque... Uma TV antiga, né? TV de tubo. Sim. É que a TV de tubo ela tem um funcionamento que leva em consideração o campo magnético, elétrons e tudo mais. Tanto que tinha gente que ensinava, uma coisa ridícula, né? Como estragar sua televisão para ganhar uma nova. Aí mandava a criança colocar um ímã perto da televisão, porque daí os pixels da imagem iam todos para o lugar onde está o ímã. Tá? Aí é questão de atração do campo magnético e tudo mais. Sim, tipo, tá? a imagem fazia assim, ó.
oscilava. Se o ímã é muito forte, aí ela não funciona mais, por exemplo. Ia tudo para um... eu botei num ponto da tela, tudo ia para aquele ponto e ela não funcionava mais, por exemplo, né? Depende da força do ímã. Tem ímãs que são mais fortes, tem ímãs que são mais fracos, aí vai depender, né? Beleza. Além disso, então, a gente tem ímãs naturais e ímãs artificiais. Então, como o próprio nome diz, né? O natural, então, é o que está na natureza, não precisa da interferência humana para atrair nenhum objeto, por si só ele já atrai objetos específicos, obviamente, né? E os ímãs artificiais, então, eles são imantados, então a gente meio que coloca a propriedade magnética nesse objeto para ele atrair. Obviamente que essa propriedade magnética que a gente coloca, ela dura por um tempo, tá? O ímã artificial, ele não fica para sempre, ele tem um tempo de vida ali, que aí ele precisa ser imantado novamente, né? O imantar é você colocar polos, né? Você criar um campo magnético no objeto. E aí você precisa, então, depois de um tempo, reorganizar isso para poder utilizar novamente, tá? Lá vai ter umas ferramentas imantadas, daí ela gruda no preguinho, é bem da hora. Isso, exatamente. É bem útil. Então, ímãs artificiais não duram para sempre, eles alguma hora eles... A vida útil deles acaba, tá? Então, tem lá na apostila de vocês, lá na página 26, tem lá uma curiosidade, né? Que fala, então, sobre as propriedades magnéticas da Terra, e dessa maneira, então, a gente pode considerar a Terra como um grande ímã, tá? A bússola, então, é orientada por esse campo magnético da Terra, obviamente, tá? Os animais também não usam esse campo magnético para se... A gente já sabe que as aves estão estudando as vacas também, né? Para isso. Das vacas eu não sei porque elas não migram, né? Geralmente são os animais que migram, né? Não de migrar, mas elas também sentem, eu não lembro para quê. Peraí, deixa eu ver aqui. Vacas. Tá. Os animais migratórios, então aves, existem alguns peixes também que vão se orientar através do campo magnético para fazer a migração. Eu passei para vocês o trecho, vocês devem ter assistido, imagino eu, não? O Núcleo, Viagem ao Centro da Terra. Sim. Eu até procurei o filme todo para assistir, eu assisti. Sim, eu lembro, eu vi. A parte que eu cortei para vocês é onde a parte da física fica totalmente... E daí vira só ficção, assim. Aquela primeira parte, ela tá mostrando bem a realidade, né? Que os pássaros vão se orientar, então, se o campo magnético da Terra deixasse de existir, a orientação dos pássaros não ia ter mais, os marca-passos, né, de pessoas que têm problemas cardíacos iam parar de funcionar, porque também dependem da orientação do campo magnético e tudo mais. Existem uma série de fatores que vão interferir. A gente acha que não percebe, mas que interferem, né? Então, eu vou contar para vocês uma coisa que eu acho que vocês não sabem sobre a bússola, né? Mas vamos lá. Vou dar para vocês. Vocês devem imaginar, então, a gente tem lá Polo Norte magnético, Polo Sul magnético, Polo Norte geográfico, Polo Sul geográfico, certo? Sim. Não, são os mesmos? Não. Nossa. Vamos lá, por quê? Que tem um terceiro, mas não vou nem chegar nele, tá? Que é o Polo Sul Celeste e o Polo Norte Celeste. Que daí tá relacionado à astronomia. Mas vamos lá. Qual que é a pira? Vocês sabem que a bússola sempre aponta para o norte, certo? Sim. Certo. E o norte, então, seria no Polo Norte, beleza? Beleza, ok. Só que, na verdade, a bússola está apontando para o Polo Sul Celeste, que fica no Polo Norte geográfico. Porque ela vai estar... Vamos lá, pensem comigo. Aqui, ó. Aqui tá vamos lá de novo. Aqui tá o negocinho da bússola, tá? Norte aqui na ponta. Vamos pegar o vermelho, que daí vocês conseguem ver melhor. Beleza. O que acontece? Para ele estar apontando para cima, ele está tendo que ter uma atração. Certo? O Polo Norte vai atrair quem? O Polo Sul. Daí o Polo Sul. O Polo Sul tem que estar, então, para cima. Então, é o Polo Norte geográfico, que fica lá em cima do Canadá, certo? Mas, na verdade, ele é o Polo Sul magnético. Então, a gente tá no norte magnético? Tipo isso. É que tá mais para baixo, né? Mas é mais ou menos nesse sentido.
Entendem? Só que Tem que ser diferente, tem que ser invertido, porque senão a bússola não apontaria para cima. Sim. Apontaria para baixo, divino. seria uma repulsão. Entenderam? Sim. Eu acho que é uma das coisas que quando eu aprendi, eu fiquei, what? Porque a gente sempre aprende o errado, né? Mas não é errado, é que a gente sempre está ligado no polo geográfico, né? A gente não se orienta com o polo magnético. Mas aí a bússola mostra aí pra gente como é que é a orientação correta. Vamos lá. Lá na página 27, vocês têm um Ciência em Ação, se vocês quiserem fazer com coisa que vocês devem ter em casa, imagino eu, tá? Eu já vi isso daí. Num potinho, uma agulha de aço, que é aquelas agulhas que o pessoal usa para fazer costurar botão na camiseta e tudo mais, né? A tampa da garrafa PET e um ímã. Então, é bem simples de vocês fazerem, né? Vocês Não podem tinha um fazer negócio desse com sal na água? Não botava sal na água, mas ideia dessa? Não, eu sempre vi só assim, sem sal. O sal deve ser para outra coisa. E aí você consegue, então, fazer uma bússola caseira, por exemplo, né? Daí tu consegue comparar o norte da tua agulhinha ali com o norte da bússola mesmo, tá bom? Pode usar a bússola no celular, por exemplo, né? Baixa o aplicativo da bússola, bota o celular, em vez de se não tem uma bússola em casa. Dá para fazer, é bem interessante de fazer. Se a gente tivesse tendo aula presencial, a gente ia fazer alguns experimentos sobre esse conteúdo, que é bem legal. Nossa, infelizmente não podemos. Coronavírus é um chato, né? Meu Deus. Fala. Nossa, eu tava tão empolgada para dar esse conteúdo para vocês não têm ideia, porque é muito legal. Mas, né, tudo bem. Seguimos, então. Vamos lá. Aí, tem um momento, né, a gente viu a eletricidade, a gente viu o magnetismo, e em algum momento da vida, elas se encontraram. Então, a gente vai ter o eletromagnetismo. A ideia do eletromagnetismo, então, tem início lá, com o Oster, né? Eu acho que vocês devem lembrar que eu comentei sobre ele na semana passada, retrasada, na verdade, né? Falei para vocês, lembram que eu peguei a pilha, mostrei para vocês com clique? Ah, tá, sim. E fiz o experimento do século XXI com vocês, mais ou menos. Então, mais ou menos nesse sentido. O que acontece, então? Em 1820, então, o Oster era um cara muito top, tá? E aí ele resolve, então, estudar algumas coisas e descobre a relação entre eletricidade e magnetismo. Uma coisa que não contam na história da ciência verdadeira é que, na verdade, o Oster não estava procurando essa relação. Ela aconteceu. Foi de maneira arbitrária, digamos assim, tá? Ele tinha diversos experimentos no laboratório dele, porque ele era um físico experimental. E aí ele acabou percebendo, então, que ele tinha dois experimentos, um muito próximo do outro, e eles estavam interagindo entre si. Aí ele parou e falou assim, deve ter alguma coisa rolando aqui. Aí ele vai mais a fundo e acaba descobrindo, então, essa relação. Mas ela foi uma coisa meio que ao acaso. Se ele tivesse colocado um experimento mais longe do outro, talvez ele não teria descoberto, teria sido outro cientista descobrir essa relação, tá? O que acontece, então? O Oster tinha, basicamente, um solenoide. Vou contar para vocês o que é. Ele tinha pensem num fio de cobre, de eletricidade, enroladinho, tá? Ele tinha um desse lá, beleza, show. E estava passando corrente elétrica ali. Ele ligou lá para fazer um experimento de solenoide normal. Só que ele tinha uma bússola perto desse solenoide. Aí ele percebeu que, no momento que ele ligava lá o solenoide para passar corrente elétrica, a passagem de corrente elétrica fazia com que a orientação da bússola mudasse. Professora. Oi? Deu uma queda na minha internet, daí eu saí, tá? Deu meio que uma travada toda assim e saí. Tá, beleza. Tá, vamos começar de volta então. O Oster descobriu aí a relação entre eletricidade e magnetismo de maneira arbitrária, tá? Ele não estava procurando sobre, ele acabou descobrindo. Então, ele tinha um solenoide, então, uma bobininha, né? Fios, deixa eu pegar uma foto para mostrar para vocês não... Isso daqui, ó. Olha que bonito que tá. Isso aí é mais bonito. Cadê? Beleza. Estão vendo lá? Isso aqui é um solenoide, ó.
Tá bom? Beleza. Então, tinha corrente elétrica entrando aqui, ó, certo? Passa por todos os enrolamentos e sai de volta. Ele ligou por acidente, estava lá observando uma outra coisa e percebeu, então, que a bússola perto mudava a orientação do campo magnético. Quando ele desligava o solenoide, então não passava mais corrente elétrica, a bússola voltava para a orientação normal de norte. Aí ele percebeu que tinha uma relação entre a corrente elétrica produzida e o campo magnético da bússola. Pera, Tá? repete isso aí de novo. Eu fiquei confundido mais. Confundi. Tá, vamos lá. A corrente elétrica passa próximo da bússola e muda a orientação do campo magnético. Ao desligar a corrente elétrica, não tem mais corrente elétrica passando, a orientação da bússola volta para o campo magnético da Terra. Orientação normal. Aí ele percebeu que tinha uma relação entre a criação de corrente elétrica e o campo magnético, tá? Então, o que vai acontecer? Ele chega à conclusão de que toda vez que eu produzo uma corrente elétrica, eu vou ter a produção, obrigatoriamente, de um campo magnético, tá? Campo magnético, então, só para contextualizar, né? É uma propriedade atribuída a uma região espacial, algum lugar no espaço, certo? Ao redor de uma fonte pode ser um ímã, pode ser um eletroímã, pode ser uma corrente elétrica que vai produzir um campo magnético, onde a gente observa, então, a atração e repulsão magnética. Um campo elétrico é uma propriedade atribuída a uma região espacial ao redor de uma fonte, certo? Que é a corrente elétrica, que a gente vai ter, então, a atração e repulsão elétrica. Entenderam? É a mesma coisa. Muda só que um é magnético, o outro é elétrico, tá? Beleza. Aí ele percebeu, então, que tinha essa relação. Se eu produzo corrente elétrica, eu produzo campo magnético. É isso. Porra, Oster, show de bola, arrasou. Outra coisa que ele constatou. Se o sentido da corrente eu inverter, por exemplo, eu tenho aqui, vocês estão vendo, o sentido tá entrando aqui, subindo, certo? E descendo aqui. Se eu colocar para entrar aqui e descer aqui, mudando o sentido da corrente, a bússola vai ter uma inversão de orientação também diferente. Se antes ela Por que a corrente elétrica muda? Agora ela desloca para a esquerda, tá? Por que Fala. Por que a corrente elétrica muda como é? O campo magnético? Então, é que eu ia falar. Existem umas 337 regras da mão direita dentro do eletromagnetismo. Se o sentido da corrente for assim, o campo sai para cá. Se for assim, o campo sai para cá. Se entrar aqui, o campo vai para cima. Tem um monte de coisa disso que a gente só aprende quando está aprendendo muito a fundo sobre. Não é conteúdo para você, eu preciso aprender porque é muito complexo. Cada hora é uma coisa diferente, entendeu? Cada hora diz para uma coisa, uma hora é para corrente, uma hora é para campo, uma hora é uma loucuragem. Então, vocês têm que entender que se a corrente está para um lado, a orientação, vamos supor, vai ser um pouco mais para a direita. Se eu mudo, essa orientação vai um pouco mais para a esquerda, por exemplo, tá? Ou seja, o sentido da corrente inverteu, a orientação também vai mudar. Então, é uma coisa proporcional. Outra coisa, quanto maior for a corrente elétrica, maior vai ser o campo magnético gerado por essa corrente. Aí também essa parte é mais fácil, né? Pensem vocês, olhem essa imagem aqui. Cada risquinho desse aqui que está entrando e saindo seria, então, a produção desse campo magnético. Quanto maior for a corrente, mais risquinhos desse eu produzo. Então, maior vai ser o campo magnético. Quanto menos risquinhos tiver, vai ser menor a corrente elétrica, menor vai ser o campo magnético. Então, vamos supor assim, quanto mais risquinho, o alcance é maior. Então, o campo magnético é maior. A corrente tem que ser maior para produzir mais volume, entendeu? Se a corrente for pequenininha, eu vou ter, então, um campo magnético pequenininho também. É proporcional. Tá. Beleza? Beleza. Deixa eu mostrar para vocês um negócio que eu fechei e depois eu percebi que eu tinha fechado. De malha, de ferro, campo magnético. Eu acho muito legal de observar, muito interessante, ó.
Pode ser isso daqui. Leia. Nossa, Assim. Isso aqui é malha de ferro, então é como se fosse pozinho de ferro, tá? Que ele se orienta, então, de acordo com os ímãs. A gente consegue, então, mostrar aqui o campo magnético que está se formando, tá vendo? Sai de um lado, entra no outro, enfim. isso não tinha num vídeo que você mostrou muito tempo atrás sobre um cara, um inglês, que era pobre, daí ficou rico, ele começou a estudar e... Ele descobriu, ele fez muito avanço no eletromagnetismo. Ele descobriu Sim. O Faraday. Faraday. Isso, Faraday. Da eletricidade. Vamos falar dele já já. Vamos lá. Pensem comigo uma coisa. Se corrente elétrica produz campo magnético, se eu tiver campo magnético, eu não posso produzir corrente elétrica? Pode. O inverso. Sim. Se eu tenho corrente elétrica e produzo campo magnético, eu posso ter campo magnético produzindo corrente elétrica. Isso é verdadeiro. Ok. Só que quem descobre isso não é o Oster. O Oster se contentou em saber só aquela parte ali. Para ele estava show de bola. Então, o Faraday, nosso querido Faraday. Olá, Brenda. Agora nós podemos ver seu rosto. Chega o Faraday, então, este homem singelo que vocês já viram, então já conheceram um pouco sobre a vida dele, né? Como foi difícil e tudo mais. Então, ele chega então, à conclusão de que a variação de um campo magnético vai gerar corrente elétrica. Aí a professora agora teve uma palavra diferente. Não tinha variação antes, agora tem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos mudar aqui a apresentação para vocês. Para a apresentação, vamos apresentar uma guia do Chrome. E vou mostrar para vocês a lei do Faraday. Vocês estão vendo? Tá carregando. Sim, carregando. Beleza? Show. Nós temos aqui, então, a bobininha, tá? Certo? Que tá ligada, então, a uma lâmpada, vai mostrar aqui a voltagem. Isso aqui é um multímetro, ou, nesse caso, vamos de multímetro, que é mais fácil, tá? Então... Opa, gente, saudades também. Top. Vamos lá. Nós temos aqui Tá com saudade mesmo, caramba. Que sistema? Eu troco de lugar com você, se quiser. Eu passo o meu negócio aqui do Google, você pode fazer as coisas para mim. Ó, vamos lá. Mostrar aqui para vocês as linhas de campo, então. Ó. Linhas de campo, certo? Então, são as linhas do campo magnético do ímã. Cada ímã tem um campo magnético, já falei para vocês. Beleza, show. O que vai acontecer, então? Quando a gente está falando de variação, está dizendo que eu tenho que variar, mudar este campo magnético. Então, eu vou mostrar para vocês que eu consigo, através da variação do campo magnético, criar corrente elétrica. Observem, muito atentamente. Estão vendo? Sim. Se eu parar, ó, deixei só aqui parado, não acontece nada. Então, o campo magnético, de maneira geral, ele não produz corrente elétrica. Já a variação do campo magnético vai gerar corrente elétrica. É por causa que os elétrons ficam se movimentando, né? Daí... Não temos elétrons. Não é elétron, eu esqueci. Ai, meu Deus. O campo magnético vai alterando e essa variação do campo magnético vai gerar corrente elétrica. Professor, Mas como é que o campo magnético vai ficar variando? Mexendo? Eu posso né? mexer. Tá, mas como é que ele vai ficar mexendo? É certo. Igual a professora fez. Por exemplo, igual eu fiz ali, ó. Pego um ímã e fico entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo. Ou eu posso montar um equipamento que faça isso por mim. Ah, tá. Como a gente tem no caso dos geradores elétricos, né? Que é quem gera energia elétrica quando acaba a luz, por exemplo. Ah, apagou na cidade, o gerador vai lá e se vira, entendeu? Alternando, então, o campo magnético, ele consegue criar corrente elétrica. A gente, de maneira geral, não tem esse tipo de corrente elétrica na nossa casa, né? A nossa corrente vem majoritariamente de hidrelétrica, certo? A força da água que vai movimentar pás, que tem ímãs também e tudo mais, mas é um outro funcionamento que a gente vai ver na próxima aula. Nesse caso do gerador, então, a gente tem campo magnético, então, variação de campo magnético, ímãs vão se alternando dentro do gerador
gerando, então, corrente elétrica. Para casos específicos, obviamente, né? Quando acaba a energia elétrica, por exemplo, da cidade. Num hospital, por exemplo, que não pode faltar energia, é um exemplo clássico, né? Então, é nesse sentido. Então, vamos lá, recapitular essa parte que é muito importante. Corrente elétrica gera campo magnético, variação do campo magnético gera corrente elétrica. Ok. Certo? Beleza. Certo. Show. Vamos seguir, então. Gente, que barulho é esse? É um cachorro. Tá. Então, o experimento do Oster e o experimento do Faraday, através, então, de conversas e de entendimentos, então, sobre a eletricidade e o magnetismo, vão criar, então, a unificação dessas duas possibilidades da física, né? E vão criar, então, o eletromagnetismo. Então, vem do Faraday e do Oster. Se não fosse eles, provavelmente teríamos tido outros. Poderia ter demorado mais. Então, graças a Deus que foram eles, beleza. Nós conseguimos ter o mundo que nós temos hoje com vários avanços tecnológicos, certo? As máquinas elétricas, motores elétricos, o próprio gerador. Além de celular, computador, que também usam essas tecnologias, né, para a gente ter esses avanços tecnológicos. Então, vamos agradecer Faraday e vamos agradecer o Oster pelo século XXI. Tá top do jeito que tá, né? Tudo bem que o vírus tá meio, né? Mas, enfim, o vírus aí é a questão biológica, não tem nada a ver com isso. Então, seguindo, então. Oi? Quer falar? Não, dá nada. Tá. Seguindo, então, vamos falar de potência e energia elétrica, tá? Uhum. Quando a gente está utilizando, então, aparelhos elétricos, né? Um celular carregando, uma televisão para assistir a Netflix, um fogão para nós fazer um miojo que é elétrico, né? Que a gente aperta só um negocinho e ele chama, certo? Que não precisa do fósforo, por exemplo, né? A gente está tendo, então, a transformação de energia elétrica em outras transformações. Vamos lá. Quando nós ligamos uma lâmpada na nossa casa, a gente... O que tu tá rindo, Eduardo? Não, pensando nos negócios que meu cérebro não funciona muito bem. Eu, hein? Vamos lá. Quando a gente tem, então, liga o interruptor, a lâmpada acende, a gente está transformando a energia elétrica em energia luminosa, por exemplo. Certo? Tá saindo elétrons lá da tomada. Luz! Consigo enxergar de noite. Beleza. Energia luminosa. Uhum. Quando eu vou tomar banho, eu tenho a energia elétrica se transformando em energia térmica. Eu ligo o chuveiro sai com água quente nesse inverno desgracido. Certo? Eu não morro congelado. Beleza. Eu quero secar meu cabelo depois do banho porque tá frio demais. Eu ligo o secador e eu tenho energia térmica e energia sonora. Porque o bagulho faz barulho, certo? Faz na cabeça. Os gatos saem tudo louco. A Gabriela tá fazendo um pão. Ah, tá tomando um café, né? Tomando café. Viu o lado positivo do... Eu tenho que comer, galera. Isso aí. Ah, então a Jennifer não estava tão errada assim. Não? A Jennifer... Seguindo, então. Então, a potência elétrica de qualquer aparelho, todo aparelho vem com um negocinho de potência, tá? Vem numa etiquetinha, vocês podem olhar depois, micro-ondas, geladeira, geralmente vem com a etiquetinha lá no negocinho da tomada, assim, que tá escrito a potência. Então, a potência de um aparelho é calculada pela quantidade de energia que é consumida pelo aparelho, que a gente chama de exão, é maiúsculo, tá? Não pode confundir com minúsculo, que minúsculo é... Ninguém lembra. Repete, mas eu esqueci. Elétrons, né? Isso, isso que eu ia falar. Isso mesmo. Eu ia falar, eu tava dando chance pros outros. Eu tava dando chance pros outros. Top, hein? Show de bola. Continuando, então. A potência está calculada pela energia consumida pelo aparelho em um intervalo de tempo. Por exemplo, se eu ligo o micro-ondas, eu deixo desligado a tomada, por exemplo, o dia todo. Aí eu só ligo de noite para esquentar meu chá 1 minuto, eu estou usando, a potência vai ser a energia consumida por aquele 1 minuto. Se eu faço isso todo dia, é 1 minuto
no dia, vezes 30, vezes 31, vezes 28. Entendeu? Para a gente poder fazer o cálculo da energia elétrica, por exemplo, da conta de luz de vocês. Que o nome é errado, mas todo mundo fala. Conta de luz, não é conta de luz. É conta de energia elétrica, mas tudo bem. Beleza. Então, a gente tem lá a potência simbolizada pelo P maiúsculo e o OT minúsculo, tá? P maiúsculo sozinho é pressão, lembram que a gente falou aí, umas 3 semanas atrás? Elementos e fatores do clima, parte 1. Sim. Sim. Ah, beleza. Tá, beleza. Então, a gente usa POT, potência, tá? A unidade no SI é o watt, não é o watt, tá? É watt, tá bom? Sim. É o W maiúsculo, tá? Beleza. Então, a conta é essa. Potência é igual a Ezão dividido pelo ΔT, que é o tempo que eu uso. O Ezão. Isso. Show? Show. Tranquilo, né? Beleza. A energia elétrica, então, ela tá rodeando a gente o tempo todo na nossa vida, certo? Vocês todos estão aqui com o computador ou com o celular, por exemplo, na cara, né? Já mostra a energia elétrica, por exemplo. Óbvio que tem muito mais lugares, né? Mas um exemplo clássico. Então, é o seguinte. A energia elétrica, ela representa o consumo, então, por um aparelho. Todo aparelho vai consumir uma determinada quantidade de energia elétrica para estar ligado, funcionando normalmente, tá? Uhum. A gente considera, então, a potência e o tempo. Se vocês prestarem atenção, a equação de antes e essa é a mesma, só mudou a organização. Antes era para saber quanto. E sobre ΔT, aqui o E passou para o outro lado, estão vendo, ó? O E passou para o outro lado, o ΔT passou para o outro lado, ó. Certo? Para ficar melhor. Só isso mudou. Certo? Então, vamos ver aqui. Sim. Volta pro 12 rapidinho. Volta pro 12. Passa para cá multiplicando. Aí eu vou ter E igual a POT vezes ΔT. Tá dividindo, passa multiplicando. Só isso. Tá. Não entendi nada. Então, deixa no 12. Volta pro 12 rapidinho pra. Não, vou mostrar para vocês. Vamos lá. Eu quero ler melhor do 12, eu não consegui ler direito. Peraí. Ó, essa é a equação, certo? Potência igual a energia dividido pelo tempo. Eu passo o ΔT para o outro lado. Ó. Tá dividindo, passa multiplicando. Sim, já entendi, eu tava lendo lá. Eu printei para ler melhor. Entendeu, Gabriela? ΔT tá aqui dividindo, passa para cá multiplicando, ó. Fica só o E do outro lado. Aí eu tenho a notação. Tá. Entendeu? Uhum. Beleza. Show. Continuando, então. Passou, filho? Passou. Tá. Isso significa, então, que quanto mais tempo o aparelho for utilizado, maior a quantidade de energia que ele vai consumir. Por exemplo, aí a gente tem, eu vou explicar para vocês já a exceção, né? A geladeira da nossa casa fica ligada 24 horas por dia, todos os dias do mês, todos os dias do ano, certo? Então, ela, teoricamente... Ok. Porra. Do nada, ó, vocês estão me confundindo aí, vamos voltar. Então, teoricamente, seria, então, o eletrodoméstico que mais consumiria energia elétrica, certo? Uhum. Aí eu digo para vocês que não é. Aí eu vou para a segunda parte. Quanto maior a potência do aparelho, maior também vai ser o seu consumo. Isso significa que nosso chuveirinho quente, para nós não ficar descongelado lá na hora do chuveiro, tomar banho, de ficar limpo, certo? Ele tem a maior potência dentro dos eletrodomésticos da nossa casa. Tá? Geralmente é 7.200 watts de potência, pode ter um pouco mais, pode ter um pouco menos, varia, né? Mas ele é o que mais consome. Então,
Vamos supor que todo mundo segue as orientações da Organização Mundial da Saúde, todo mundo toma banho aqui de 5 minutos a 10 minutos, ninguém passa meia hora no chuveiro, nada do tipo, né? Vamos supor que isso... Como que eu sou muito consciente, tem dia que até eu não tomo banho para economizar assim água. Sou muito... Não, isso é Muito consciente. não é muito econômico, não é ecológico, é falta de higiene. Então, supondo que todo mundo segue aqui as regras, né? Jesus não tomava banho, era foda, porque eu preciso tomar. Primeiro, Eduardo, nós estamos aqui gravando a aula, né? Olha o palavrão. A professora falou palavrão. De Jesus aqui, Eduardo. Nós estamos falando aqui de potência, energia elétrica, Eduardo. Estamos falando de medicina avançada que identifica que tomar banho é necessário para tirar as células mortas do nosso corpo, certo? Além de outras coisas para evitar infecções nas áreas íntimas e tudo mais, né? E provavelmente a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas, enfim, continuando aqui, né? Então, a gente tem esse detalhe aí do chuveiro que... Vamos lá. Quanto mais tempo fica ligado, mais consome. Mas quanto maior for a potência, mais consome também. Então, vai depender de como vocês se organizam na casa de vocês para saber qual que é o que mais vai consumir. Por exemplo. Então, o cálculo para saber de quanto gasta é tempo X potência também, então, né? É energia consumida, no caso, né? Aí você faz lá a potência do chuveiro, do micro-ondas, da geladeira, sei lá, multiplicada, então, pelo tempo que fica ligado. Lembrando que, obviamente, né, tempo não é se, é segundo, então sempre tem que estar fazendo a conversão, certo? Não é vezes 24 horas, é vezes os segundos lá que tem que fazer, certo? Que é 3.600 vezes 24, que eu não sei quanto que dá agora, porque eu não me lembro. Mas eu sei para vocês que é 3.600 vezes 24, tá bom? Beleza. Então, a quantidade de energia elétrica no SI é o Joule, que eu já falei para vocês, lembra do Joule, né? A gente pode falar Joule também, que é brasileirado, mas o certo é falar Joule. Não, Joule. Mas é francês, tem que ser Joule. Mas a gente usa, na verdade, o quilowatt-hora no Brasil. A conta de energia elétrica vem com quilowatt-hora, de quantos quilowatt-horas vocês consumiram no último mês, por exemplo, tá? 1 quilowatt-hora, para quem não sabe, então são 1.000 watt-hora, tá? 1 quilo, lembram? 1.000 quilograma, certo? Quilômetro, beleza? Uma hora, então, 3.600 segundos. Isso dá, então, que 1 quilowatt-hora é igual a 3.600.000 joule. Ah, tá, pensei que era reais. Aqui. Beleza. Só para mostrar para vocês como que é 3.600.000 joule. A gente usa para fazer o cálculo da... Como é que é o nome? Da conta de energia elétrica? O quilowatt mesmo, porque lá na... Vocês podem olhar lá na página 31, por favor. Eu não tenho dias agora. Deixa eu ver onde é que tá agora. Deixa eu me localizar. Se vocês observarem... Essa letra tá muito pequena, então eu não consigo chegar, preciso trocar de óculos. Que bom. Aí, ó. Tá escrito assim, valores faturados. Sabe? Acharam valores faturados? Quem tá com a apostila, no caso? Uhum. Beleza. Aí lá tá escrito assim, produto, descrição, unidade. Daí tá escrito quilowatt-hora. Estão vendo? Produto. Como, aqui, ó. Tá aqui assim, ó. Como a conta de energia não é daqui de Santa Catarina, a gente se perde um pouco na hora de observar. Mas então... Na conta de energia elétrica, as concessionárias já mandam em quilowatt-hora, tá? Eu não preciso fazer a conversão. Mostrei para vocês como faz, porque vai que parece um exercício pedindo para vocês fazerem conversão. Vocês já sabem fazer, por exemplo, tá? Ó a dica. Beleza. Então, vamos lá. A gente consegue entender, então, de maneira geral, que 1 kWh corresponde a um aparelho que consumiu 1.000 watts, ou 1 kW, se vocês preferirem, tá? Durante 1 hora. Óbvio que na nossa casa tem mais coisa ligada, né? Ah, tá ligado a TV, tá ligado o computador, tá ligado o celular, tá ligado o rádio, tá ligado o micro-ondas, tá ligado o fogão, tá ligado a geladeira, tá ligado o chuveiro. Tá ligado o videogame, sei lá, tá ligado um monte de coisa, né? Então, a gente tem que ver todos os aparelhos que estão na casa funcionando para fazer o mapeamento.
é uma atividade interessante de fazer. Eu lembro que eu fiz quando estava na faculdade, né? Pegar a conta de energia elétrica do mês, por exemplo, e com a conta de energia elétrica, mapear todos os aparelhos da casa, fazer os cálculos de potência. Ai, chato, mas é legal também. E para quem gosta de matemática é legal, né? Mas para quem não gosta é chato, no caso. E aí você vai conferindo, então, se os quilowatts estão certos para você fazer a multiplicação. O que acontece, então? O quilowatt-hora, ele vale alguns centavos, tá? Geralmente, 50 centavos, 55 centavos o quilowatt-hora. Óbvio que na conta de energia elétrica, a gente não paga só o que a gente consome, né? A gente paga tributo, paga imposto, paga iluminação da rua, por exemplo, né? Ah, na frente da minha casa tem um poste, eu tenho que pagar junto com os vizinhos a iluminação daquele poste também, por exemplo, né? Então, tem algumas coisinhas a mais. Disso eu não sabia. Não sabia? Eu também não sabia. Esse ano, meu pai me mostrou que é isso aí. Eu falei, que legal. Eu falei assim, da onde que vem R$17? Que aqui que eu não sei. Aí ele falou, a iluminação do poste. Eu falei, obrigada. Entendeu? Porque eu também não sabia, não, mas tô repassando conhecimento para vocês. Os caras da minha rua, então, é tudo caloteiro, porque o poste nunca tá ligado. Aí é um problema da Celeste, que daí pode ser o operadoria avisou, sei lá, alguma coisa assim, né? Obviamente que vocês, tipo, racham, né? Ah, sei lá, tem 4 postes, tem tantas pessoas morando, então rola uma rachadinha ali de valores, tá bom? Mas enfim, Ainda bem que Então é isso. O que acontece, então? A pessoa vai lá todo mês. Na verdade, eles não vêm todo mês, não sei se vocês sabem, né? Mas tem mês que eles só fazem uma média ali do que você consumiu, e daí no outro mês eles vêm e fazem a leitura mesmo. Tem mês que acho que não dá, não cabe no tempo, sei lá, como é que funciona. O que acontece, então? Eles vêm fazer a leitura do relógio, certo? Do mês. Fechou o mês lá, sei lá, depende da casa, depende num dia, né? Aí ele vai lá e faz a leitura. Só que a leitura não está zerada. Não é todo mês zerada. Ela vai acumulando. Então, ele pega a leitura do mês anterior, certo? E pega a leitura do próximo mês. Vamos supor, lá na apostila tem Nossa, não entendi. Vamos lá, Eduardo. Tem uma conta lá dizendo que este mês, vamos supor aqui, agosto. Agosto não começou, né? Então, julho, vamos lá. Julho consumiu 8.137 kWh, tá bom? Vamos lá. Eu tinha mais alguma coisa para falar ou era só isso? Tá bom, beleza. Já falei essa parte. Vou escrever aqui para vocês. Vamos ver. Cadê o chat? Então, vamos supor que em julho consumiu lá 8.137, Cacilda, kWh. Prestem atenção, quilo minúsculo, watt maiúsculo, hora minúsculo, né? E tem isso? Opa, eu falo para vocês desde o começo do ano. Você tem que se atentar com o jeito que a gente escreve no FX, senão vai estar errado. Fala. Beleza. Vamos supor que em junho de 2020, a gente consumiu, então, 7.925 kWh, certo? Então, ele pega o que você consumiu nesse mês, compara com o mês anterior e subtrai. Faz subtração. Sim. Que vai dar... Subtração é para descobrir o quê? Já vou explicar, Fio. Quanto é que vai dar subtração? Calma aí. Deixa eu ver. 2, 1. Obrigado aí, galera. Pode fazer aí por mim. Tá. Tá lá a resposta. Beleza. Isso é o que você Eu consumiu. tava calculando, mas é isso aí mesmo. Confia. Então, você pega o mês passado, pega esse mês, subtrai, o maior e o menor, obviamente, você tem, então, o consumo do mês. Foi 212 kWh, certo? No caso, nessa conta aqui da Copel, que é lá de Curitiba, a gente fica Celesc, né? Você sabe, né? Ai, curitibano, puxa. Lá em Curitiba é Copel. Vamos lá. Beleza. Lá está dizendo, então, na conta de vocês, acho que vocês devem estar observando,
Depois da unidade consumidora lá e do consumo, ó, vamos lá. Eu não Meu Deus, consigo ver mirando certo, peraí. Aqui, ó. Tô vendo aí, tá focando? Onde? Mais ou menos. Ah, tá. Professor, para essa página. Oi? Página. 31. Daí vocês vão lá assim, unidade, quilowatt-hora, consumo, 212. Oh, 2. Não, eu tô lendo a conta aqui, ó, a conta. Só a Ai, conta. divino, meu cabeça. Só a conta. Volume 1 ou 2? Ah, Ah! Ah, volume, entendi. Desculpa. Ó, Nossa, eu que falei pra vocês que não tá vendo a gente não dormir de noite. Vamos lá. Beleza. Aí o valor unitário tá descrito lá do lado, ó. Consumo 212, mostrei para vocês que era 212, fiz a conta, né? Valor unitário, 48 centavos, vai, 47,479 e 48 centavos. Então, cada quilowatt-hora vale 48 centavos. Ah, só isso. Cadê minha calculadora? Eu vi ela ontem. É. Onde eu botei? Fala. Mas eu vi ela ontem. Te falar que não vou saber onde tá, não. Nem eu. Eu perdi. A professora só caiu. deixa o total da conta. Achei. Ai, que quadros bonitos ali atrás. Obrigada. Eu tenho bom gosto, tem. Vamos lá. Eu vou usar o valor inteiro, tá bom? Tá. Depois eu faço só com 48. É 0,479. 858? Sim. Eu acho que não sei. 858 o quê? Aonde que tá isso, Jesus? Ah, sim. Perdeu, já era. Bobeou, isso daí. bobeou. Isso vai dar um valor que tá diferente. Ah, viu como a gente pega erro na apostila? Ainda bem que eu faço essa conta. 0479858. Ó, viu? Tá errado na apostila. Quem tá com a apostila tá dizendo que vai dar o valor de R$ 108,37, certo? Eu não, Onde é que eu que não, tá eu não tô isso? conseguindo ver, tá muito pequeno, meus olhos não são. Vocês Tá, estão vendo gente. como é isso, né? Sim, Mas tá sim, sim. errado, tá? Tô O valor vendo. oficial é este aqui, ó. 101. Qual que é o valor? Eu tô perdido. 729,896. Ou seja, R$ 101,73, tá bom? Não tá dizendo isso na apostila? Mas aqui tá assim. Tá dizendo 108. É Tá, 101. mas daí tem um outro que tá 101,73. É, tem outro que tá lá. Calma, vou chegar lá, calma, vou chegar lá. Ai, divino. Presta atenção, calma, vamos lá. O que tá acontecendo? Eu tô falando dessa conta aqui, ó. Eu não consigo me... Isso aqui, minha querida. Essa conta aqui, ó. Essa conta aqui tá errada, entenderam? Essa conta aqui, ó. Essa. Ah, Tá 101. Agora vamos chegar lá. O que acontece? Ali tá dizendo que tem... Ó, o conte, eu não sei o que significa, porque na nossa não vê assim, né? Mas é a contribuição, iluminação pública município. Tá bom? Contribuição da iluminação da cidade. Dá R$6, R$5. Não sei o que eu não enxergo. 6,64 ou 5,64, não sei. Eu preciso trocar de óculos urgente, pelo visto. eu E aí- preciso comprar um óculos. Pode ser também, tá? Daí tem um outro rolê ali, certo? Que custa o mesmo valor. Então, tu vai ter 101 mais esses R$6 ali, que é o valor de contribuição da iluminação pública. Aí tu vai ter a conta ali de R$108,37, entenderam? Eu tô falando que essa conta ela tá errada, porque tá fazendo só o quilowatt sem contar imposto, sem contar contribuição de iluminação pública, sem contar nada. Então a conta tá errada, tem que dar R$101, tá? Aí somando ali a contribuição, o imposto, blá, 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 daí você tem lá a conta fechada. Vocês podem observar, inclusive, que tem lá, aparece lá embaixo, o valor de ICMS, que é um imposto específico também, e é R$30 quase, tudo mais.
Tá cheio de imposto para nós pagarmos. É isso aí. Tá bom? Então, entendendo como é que faz, né? Pega o quilowatt-hora, multiplica pelo valor do quilowatt-hora. Ele varia, tá? Mas ele vem na conta de luz para vocês fazerem a conta. Por exemplo, falei para vocês 15 minutos atrás que a gente usa muito hidrelétrica, né? Sim. Certo. Uhum. Se der seca, a água para funcionar a hidrelétrica, eles têm que ligar as termoelétricas, que era o que a gente utilizava antes de ter hidrelétrica. A termoelétrica tem um problema da emissão de gás carbônico, né? Então, ela não é sustentável. Então, o valor da conta de energia aumenta, porque a gente está poluindo o meio ambiente, certo? Então, por isso que aparece, geralmente no verão, o pessoal liga muito o ar-condicionado e tudo mais, então tem um consumo de energia maior, geralmente aparece uma bandeirinha vermelha, uma bandeirinha amarela, uma bandeirinha laranja na conta de energia para dizer que, além da hidrelétrica, a gente utilizou também a termoelétrica, as carvoarias, né, para produzir energia elétrica para a galera. Então, tem um custo aí maior, por isso que geralmente é mais cara do que no verão, do que no inverno. Tá bom? Beleza? Beleza. Como é que faz o rolê da conta de energia elétrica? Aprenderam que não fala... Você vai deixar os slides acessíveis, né? Sim. Aprenderam que não fala conta de luz? Sim. Sim, mas eu ainda vou continuar falando. Assim, não vai mudar muita coisa. Eu vou continuar falando conta de luz porque é mais fácil de falar, mas aprendi. Aí que eu ia chegar. Não significa que vocês têm que ficar falando. Por que o Eduardo está mostrando a gente? Eu não entendi. Eu não sei, não. Ok. Não significa que vocês vão ficar assim pro pai de vocês hoje falar assim, não é conta de luz, é conta de energia elétrica, né? Não, a gente está falando que é conta de energia elétrica porque não é só a luz que a gente está fazendo o cálculo, certo? É tudo que tem energia elétrica. Então, a conta de luz foi um termo que popularizou. Fisicamente está errado, mas na vida eu também falo conta de luz, falo, meu pai, paguei a conta de luz, não precisa imprimir para mim que eu já paguei, entendeu? Eu não falo conta de energia elétrica. Nossa, a professora falou pai, eu ia falar pai, em vez de professora, enfim. Professora, eu tenho uma pergunta. Por que a geladeira tem luzinha? Pra gente ver melhor. Eu acredito que seja para você poder observar à noite, sem fazer muito estardalhaço, para sua mãe não descobrir que você está roubando um todinho. Eu uso de noite também para quando eu vou pegar alguma comida, porque se acender a luz fica muito claro. Daí eu deixo a geladeira aberta. A geladeira fala, tô aqui no escuro, ninguém vai saber que eu tô aqui roubando comida. Entendeu? Eu deixo o pacote de bolacha embaixo da camisa. Até porque quando queima a lâmpada da geladeira, geralmente as pessoas não trocam. Geralmente, né? E não faz diferença nenhuma. Sim, minha geladeira não tem mais essa luzinha. Então, a minha também não tem, não sei nem, acho que nem lembro quando teve a última vez. Então, sei lá, né? Vamos fazer um exercise pra gente ver se os rolês não estão certos, rapidamente. Página 32, 33, nós temos lá uma super imagem. Certo? Página 32? E 33, só virar aí. Ah, tá. Não é mais uma casa maravilhosa. Para você que não veio para aula, sinto muito, você não vai saber a resposta dos exercícios, você vai fazer. Um beijo no seu coração. Até amanhã de manhã na aula de ensino religioso. Paz. O quê? Não, o que aconteceu? Pera!